Ah, o café. Uma bebida que tem gosto e cheiro inconfundíveis. Todo mundo tem alguma lembrança relacionada ao café, seja chegar na casa dos avós com aquele cheiro de café recém-coado, ou quando pequeno, vendo os pais saindo para trabalhar tomando uma xícara de café. O café, de uma forma ou de outra, esteve sempre presente na nossa vida como brasileiros. Um exemplo disso é que nós tomamos o café da manhã. O café tem uma importância histórica e econômica gigantesca para a humanidade. No Brasil, 95% das pessoas acima de 15 anos de idade tomam café. Mas será que faz bem? Com tanta gente consumindo café no Brasil e no mundo, nós da equipe do Dr. Nerd selecionamos alguns mitos para ver o que é verdade e o que é mentira sobre esse tal de café. Então bora descobrir! Café vicia. Parcialmente verdade. O que pode fazer uma pessoa se tornar viciada em café é a cafeína, que é uma molécula que estimula o nosso sistema nervoso central. E o mecanismo que pode explicar isso é o seguinte: quando tomamos uma xícara de café que tem cafeína, ela vai passar por todo o nosso trato digestório até chegar no intestino delgado. Lá vai passar para o sangue, do sangue vai chegar no nosso cérebro, onde tem as células neuronais. Nos nossos neurônios tem receptores para a adenosina, que é uma molécula produzida em várias reações do nosso organismo e que no nosso cérebro ela vai transmitir a mensagem de cansaço, de sono. A cafeína, então, ela vai bloquear que a adenosina se ligue nos seus receptores dos neurônios. Então ela vai impedir em parte a sensação de cansaço. Ao tomar café diariamente, a pessoa começa a produzir mais receptores de adenosina para tentar furar esse bloqueio pela cafeína, o que explica em parte o fato do café viciar. Mas esse efeito varia muito de pessoa para pessoa, então podemos dizer sim que esse mito é verdade, mas não 100%. Café faz bem para a memória. Existem vários estudos que mostram a relação do café com a memória. De maneira geral, o café auxilia na construção das memórias tanto de curto quanto de longo prazo. Isso pode ser explicado em parte pelo fato de vários neurotransmissores cerebrais trabalharem melhor quando a cafeína está bloqueando os receptores de adenosina que eu já falei anteriormente. Existem ainda alguns estudos que colocam o café como um fator protetivo para algumas doenças como o Alzheimer e o Parkinson, ou seja, quem toma café tem menos chance de desenvolver essas doenças. Então, pela maioria dos estudos que nós analisamos, esse mito é sim verdade. Café faz mal pro coração. Tá aí um assunto controverso. Por um lado, alguns estudos mostram que o consumo a longo prazo pode gerar um aumento da pressão sanguínea e aumento da rigidez da parede dos vasos. Por outro, o consumo do café tem um efeito protetivo contra a diabetes mellitus tipo 2, que é uma doença que pode ter complicações vasculares, e também comprovam que tem uma menor taxa de colesterol LDL no sangue, que é aquele chamado colesterol ruim. E também tem alguns estudos que mostram que existe uma menor taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares em pessoas que consomem café. Como não conseguimos chegar a um consenso, colocamos nesse mito o selo de falso, mas nem tanto. Café enfraquece os ossos. Há dados diferentes de acordo com o sexo da pessoa. Para as mulheres, o consumo a longo prazo parece aumentar o risco de fraturas por diminuir a densidade mineral óssea. Já para os homens, parece ter um efeito protetivo. Então, como a gente está só no parece, esse mito vai ganhar o selo de depende. Café na gravidez faz mal. Ainda não há estudos suficientes que comprovem a relação entre o café na gestação e as chances de abortamento ou nascimento prematuro ou de malformações fetais, nem nada do tipo. Porém, em 2010, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas disse que é melhor que as grávidas tenham um consumo máximo de até 200 miligramas de cafeína por dia, que dá mais ou menos 1,5 copo de café coado. Portanto, esse mito é falso. Café faz mal para o estômago. Alguns estudos mostram que o café pode desencadear a produção de ácido pelo estômago. Apesar de o estômago ter uma proteção contra esse ácido, a partir do momento que a produção de ácido ultrapassa a capacidade de proteção, podem surgir algumas feridas. Portanto, esse mito depende tanto do organismo da pessoa quanto da quantidade de café ingerida. Café faz viver mais. Uma recente pesquisa que durou mais de 15 anos na Europa e envolveu mais de 500 mil de pessoas
chegou à conclusão de que existe uma menor taxa de mortalidade entre as pessoas que consumiam café diariamente. Além dessa pesquisa, há diversos outros estudos que mostram uma menor incidência de vários tipos de câncer, como de fígado, colo retal, endometrial e até mesmo de próstata. Vários benefícios do café vêm das outras milhares de substâncias que existem nele, para além da cafeína, que é a que todo mundo lembra. Um exemplo são os antioxidantes, que vão retardar o envelhecimento e têm importante ação anti-inflamatória no nosso organismo. Portanto, pelas evidências analisadas, esse mito é verdade. Como conclusão, gostaríamos de salientar que existem mais evidências que suportam o uso do café como algo benéfico do que fazendo algum tipo de mal, e o consumo ideal estaria entre 1 ou 2 xícaras de café por dia. Na descrição do vídeo estão as referências que nós utilizamos para fazer esse vídeo. Que tal uma xícara de café para acompanhar a leitura? Ou tem mais um aí pra gravar? Mito 8. Qual que é? Café deixa preto. Tá gravando, né? Para trabalhar com os pais. Ficou ruim? Não, ficou muito bom. Ficou Sério? bom, não é? Aqui me pega? Não, baixa mais. Nossa, belezeira, mas aí eu tenho que deitar, ué. Nossa, mano, muito. Ô, velho, te falar.